O primeiro genocídio da ditadura de Stalin ficou conhecido como Holodomor, que foi uma grande fome que assolou a Ucrânia. Quer saber mais a respeito? Então, bora lá! Olá pessoal, Júlio aqui. O Holodomor, assim como o Holocausto nazista contra os judeus, foi uma grande fome causada pelo comunismo soviético russo liderado por Joseph Stalin contra a população da Ucrânia, que levou milhões de pessoas à morte. Mas antes de continuarmos, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações. Com a morte de Lenin e a ascensão de Joseph Stalin ao poder, os bolcheviques foram substituídos pelo Partido Comunista e o nacional-socialismo foi implantado. A Rússia passava por uma grave crise alimentar e econômica, e a criação do Plano Quinquenal tinha 3 fases: trabalho forçado, tudo pertencia ao Estado e o estabelecimento de metas criadas pelo Estado em cima de toda a produção. Resultado: o povo tornou-se escravo de Joseph Stalin, trabalhando para ele, o que não acontecia desde os tempos de Pedro o Grande, que reinou de 1682 a 1725. Contudo, a produção só piorava e a crise se agravou. Com medo de perder o poder, Stalin teve uma ideia genial. Ninguém poderia tirar nada da produção, nem mesmo para comer, a fim de tentar sanar o problema. Em 1927, mais de 2.000 pessoas foram condenadas em praça pública, a fim de servirem de exemplo para que os demais não roubassem o povo. Isso não resolveu o problema, evidentemente. Todavia, quem levou a culpa foram os kulaks, que eram os agricultores, os fazendeiros e os aristocratas locais, que foram divididos em 3 grupos, sendo que o primeiro grupo era quem possuísse entre 5 a 10% de toda a riqueza da Rússia, foram assassinados por estarem roubando o povo. E o povo, com fome, acabou apoiando essas medidas. A produção até aumentou por um tempo, porque as pessoas com medo de morrer começaram a trabalhar mais, a produzir mais. Entretanto, os números só caíam e muitas pessoas foram presas. Nesse momento, os russos presos chegavam a 3 milhões. Bukharin, aliado de Stalin, começou a dizer que ele estava matando muita gente e que isso comprometeria a revolução. Stalin se isola e percebe que poderia se apropriar da produção de soja e milho da Ucrânia, que nesse momento era relevante e era o principal exportador do capital agrícola. Inicialmente, Stalin estipulou que a população da Ucrânia deveria dar à Rússia 35% da sua produção. Depois aumentou para 65%, 92% e chegando a impressionantes 170%. Logo, os ucranianos passaram a dever a Stalin. A coletivização forçada levou muitos camponeses a agirem de forma desesperada e violenta. Por exemplo, destruindo grande parte da sua produção, da sua agricultura e até mesmo estocando a própria alimentação como uma forma de sobreviver. A produtividade continuava a cair e Stalin, acreditando que as pessoas não queriam entregar a comida para ele e para garantir que as suas ordens fossem cumpridas, ele condenou várias pessoas em praça pública e endureceu e reforçou a vigilância sobre os ucranianos. Os ucranianos vitimados pela fome começaram a emigrar para Moscou, onde estava sendo servida uma ração e essas pessoas começaram a ter uma certa esperança sobre isso. Mas Moscou não tinha condições de fornecer víveres para todo mundo. Resultado, eles decretaram a necessidade de um passaporte urbano para todas as pessoas. E esse passaporte era praticamente impossível para os ucranianos, o que ocasionou na expulsão deles, pois quem era pego sem esse passaporte, uma das penas, além de ser preso, poderia ser até a morte. E muitos ucranianos foram expulsos da Rússia por conta disso. Stalin ordenou aos policiais que cercassem as fronteiras com a Ucrânia e cancelarem as linhas de trem. Nesse momento, entrar e sair da Ucrânia era praticamente impossível. E a obtenção do passaporte urbano era mais difícil ainda. E ao mesmo tempo, aumentou as cotas sobre a produção, resultando na morte de muitos ucranianos nas ruas, pela fome inclusive. Stalin foi convencido de que as pessoas estavam morrendo de fome e reduziu em 30% as cotas. Isso não resolveu o problema, pois as pessoas continuaram a morrer nas ruas. Em 1930,
mais de 70 mil pessoas haviam morrido de fome. Em 31, 500 mil pessoas morreram. E em 32, 1 milhão e 200 mil pessoas já haviam morrido de fome. Stalin baixou mais as cotas, mas isso não resolveu a situação. As pessoas continuam a morrer. Em 1933, 1 milhão e 800 mil toneladas de alimentos foram importados da Ucrânia para a Rússia. E nesse mesmo ano, os ucranianos, sem conseguir produzirem alimentos para si, morreram nas fábricas e nos campos. 8 milhões de ucranianos, cerca de 83% da população da Ucrânia, foram vitimados pela fome. Durante mais de 50 anos, os ucranianos tentaram divulgar os fatos sobre o Holodomor. Foram ignorados pela maioria da opinião pública mundial. E somente com a queda da União Soviética e, em 91, com a independência da Ucrânia, foi que eles conseguiram, enfim, ser ouvidos. Em 1998, foi instituído em novembro o Dia da Memória das Vítimas do Holodomor. Atualmente, além da Ucrânia, cerca de 15 países, entre eles Portugal e Canadá, Argentina, Colômbia, Peru, Paraguai, México na América Latina, consideram o Holodomor um genocídio. Infelizmente, o Brasil até esse momento não faz parte desse grupo. Em 2018, o Senado americano adotou uma resolução que passou a considerar o Holodomor como genocídio. E quanto mais o tempo se passa, nós temos a tendência de esquecer esses fatos e, sobretudo, nós passamos a repeti-los, principalmente nesse momento em que estamos vivendo agora, com as tais medidas sanitárias e medidas ditatoriais de muitos governantes. E se você está gostando do material exposto até aqui, não deixe de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar as notificações, pois somente assim você pode ajudar o canal a ter uma projeção maior e melhor no YouTube. Valeu!